Temos um lugar de descanso no Senhor. E isso alegra o nosso coração. Eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. E dizer que é muito bom poder estarmos aqui reunidos como igreja. Para engrandecer o nome daquele que é santo. Para declarar essas verdades a respeito do nosso Deus. Que Ele é o nosso lugar de descanso. Amém. Você pode tomar o teu lugar. Você que sentir no coração de fazer a tua oferta, devolver o teu dízimo, se você ainda não fez, faça isso com gratidão no teu coração. Você que nos acompanha em casa, vai aparecer aí na tela da tua TV, como você pode fazer para nesses dias de pandemia você também ter a oportunidade de ofertar, de dizimar, de contribuir. Porque isso é a oportunidade que Deus nos dá de sermos gratos a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem a tua Bíblia contigo e quiser me acompanhar, eu quero que você abra em Mateus 7, capítulo 13. Não, Mateus 7, versículo 13 e 14. Nós vamos ler nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo é o Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo o nosso louvor. Amém. Mateus 7, versículo 13 nos diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Até aqui. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra nós temos para nós como fiel, como pura, como verdadeira e como lâmpada para o nosso caminho. Que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio para falar aos nossos corações acerca da Tua palavra nessa noite. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nesta passagem de Mateus 7, nós temos Mateus 5, 6 e 7, que é ensinamentos do Senhor Jesus no famoso Sermão da Montanha. E Jesus, Ele nos ensina muitas coisas nesses capítulos 5, 6 e 7. É como se fosse um estatuto do seu reino. As verdades do reino do Senhor Jesus. O reino aquele o qual nós buscamos, aquele o qual nós ansiamos, tem como seus mandamentos o Sermão da Montanha. Os ensinamentos que o Senhor Jesus fez. E lá o Senhor Jesus fala das bem-aventuranças. O Senhor Jesus diz que o cristão ele deve ser o sal e a luz. O cristão, Jesus fala sobre o assassinato. Jesus fala sobre o adultério. Sobre a importância do casamento. Sobre a importância da nossa palavra. De sermos verdadeiros. No Sermão da Montanha, Jesus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, passou disso, é do maligno. Isso está no capítulo 5, versículo 33 ao 37. Jesus também nos orienta a não usar de vingança. Jesus nos ensina a amar aqueles que nos odeiam, a orar por aqueles que querem o nosso mal. Todos esses ensinamentos estão nesses capítulos de Mateus. Ali Deus nos ensina como é que nós devemos fazer caridade, como que nós devemos praticar as obras de justiça. Jesus fala a respeito da esmola, Jesus fala a respeito do jejum, Jesus fala a respeito da oração. Nos ensina a orar, nos fala da importância de
dos nossos olhos serem bons. Jesus nos fala de servir somente a Deus. Nesse versículo, Jesus está falando sobre a idolatria. Jesus diz lá no capítulo 6, versículo 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Este é o ensinamento que está lá em Mateus 6, versículo 24. Jesus também, neste mesmo sermão, ele diz para nós ter descanso nele, na providência dele, a buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus, ele nos ensina também a não julgar. Jesus diz assim, lá em Mateus 7, por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no teu olho? Jesus diz assim, por que você olha para a vida do teu irmão? Por que você aponta para a vida do teu irmão e não te observa a você mesmo? Tudo isso Jesus ensina nesse sermão. Nos ensina a perseverar na oração. E trazendo todos esses ensinamentos, que acredito que todos nós já lemos Mateus 5, 6 e 7. Jesus fala de coisas muito profundas ali. Jesus diz assim, se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já cometeu adultério no teu coração. Então Jesus, nesses ensinos, ele é muito profundo. Ele vai a fundo, não de uma forma superficial, mas Jesus entra na profundeza do ser humano. E ele traz esses ensinamentos, porque assim o seu reino é baseado nesses fundamentos, o reino do Senhor Jesus. E depois que ele ensina tudo isso, ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. Jesus nos apresentou para aqueles que ele ensinava naquela época, e apresenta para nós hoje, através da sua palavra, que existem dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. E se nós formos, não precisa você abrir, mas lá em João 9, 10. Não, perdão. João 10, 9, ele diz assim: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele estava falando ali das ovelhas. Mas Jesus é essa porta estreita. Entrar por essa porta estreita é reconhecer quem Jesus é. É reconhecer o seu sacrifício de cruz. É reconhecer a grandeza que ele tem e o que ele representa. Só que Jesus, ele também diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho estreito é Jesus. Por quê? Porque só Jesus conduz a vida eterna. E ele diz, tem dois caminhos. Tem esse caminho estreito e tem um caminho largo e espaçoso, onde você pode tudo. E é isso que o mundo apresenta. Um caminho largo, onde todas as coisas são permitidas.
onde você pode fazer o que você quiser, da maneira que você quiser, do jeito que você quiser. Existem hoje, em alguns países, e acho que, não vou dizer em todos, porque eu não sei, mas na grande maioria dos países, inclusive no Brasil, leis que amparam práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos. Amparados por lei. Leis que permitem coisas contrárias aos princípios do Senhor. Isso é um alargar de portas. Porque a lei ampara. Diante da lei dos homens, eu posso fazer certas coisas. É o caminho largo. Um caminho largo que ilude as pessoas que, em nome do amor, de um Deus que é amor, não se fala de princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus de fundamento. O nosso Deus ainda é um Deus que requer obediência à sua palavra. E esse caminho largo, ele está aí. É o que a sociedade nos mostra, é o que o mundo nos oferece, é o que a mídia muitas vezes impõe dentro das casas das pessoas. É esse caminho muito amplo, muito fácil, muito bom de se caminhar, porque não precisa obedecer a nada. Não requer obediência, não requer reverência, não requer nada. É somente caminhar. Só que Jesus diz, muitos entrarão por ele. E muitos vão encontrar a perdição. Porque aonde esse caminho largo, aonde essa porta larga leva, é a perdição. E Jesus, então, mais uma vez, a gente vê que Jesus não é um Jesus que impõe. Deus, ele não impõe. Deus, ele disse, tem dois caminhos, e nos sugere a entrar pela porta estreita. Jesus nos dá uma sugestão. Jesus disse, entra na porta estreita e no caminho difícil. Porque se nós formos olhar para esse sermão da montanha, nada do que está escrito ali é fácil de se cumprir. Nós cumprimos. É possível cumprir, porque nós temos um ajudador, o Espírito Santo, que nos foi enviado. Mas não é fácil. Vai me dizer que é fácil orar pelo teu inimigo, por aquele que te prejudica? Não é. É fácil você fechar tua boca e você não falar de ninguém. Porque Jesus disse que se a gente ofender as pessoas, uma ofensa irada, Jesus compara ao assassinato. Então é fácil andar nesse lugar? Não é fácil andar nesse lugar, de cumprir isso. Por isso que Jesus diz que o caminho é estreito, é apertado, é difícil, porque é difícil andar nesse lugar. Nesses ensinamentos que Jesus nos deixa em Mateus 5, 6 e 7. Exige de nós um comprometimento com Ele. Exige de nós uma renúncia muito grande. Porque todas essas coisas que estão aqui expostas, elas vão tocar no nosso interior, no profundo. Quando Jesus disse assim, não pode servir a dois senhores. O que Jesus está dizendo?
Existe um lugar de primazia que é do Senhor, é do Deus Pai. Nada pode ocupar esse lugar. É muito fácil, quando nós nos convertemos, nós pegar as nossas estátuas de gesso, santos de madeira, panfletos, queimar, jogar fora, quebrar. Isso é barbada. Mas a idolatria que está incrustada dentro do nosso coração também precisa ser lançado fora. E é fácil? Não é, porque às vezes nós nem reconhecemos aquilo que adoramos. Tudo aquilo que nós colocamos antes do Senhor na nossa vida é idolatria. E precisa ser descartada. Só que está aqui dentro. Então é fácil? Não é fácil. Quantas coisas boas o dinheiro proporciona. E quem disser que não é bom ter dinheiro, é bom ter dinheiro. O ruim é quando o dinheiro ocupa um lugar que era de Deus. O ruim é quando o nosso dinheiro é só para o nosso deleite próprio. Quando é só para as nossas satisfações. Jesus fala aqui em Mateus 6,19, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, aonde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E nos dias de hoje, é fácil viver desta forma? Não é. Porque o mundo nos impulsiona ao consumo. O mundo nos impulsiona a ter para consumo, para deleite, para nosso próprio desfrute. Enquanto não olhamos para o reino, não investimos naquilo que o Senhor quer que nós venhamos a investir. Quanto que nós investimos para que o Evangelho avance? Quanto que nós investimos para que o Evangelho chegue a países aonde a palavra ainda não pode ser pregada? Quanto nós colocamos a mão no nosso bolso para investir em projetos do avanço do Evangelho de Jesus Cristo? Aonde temos acumulado tesouros? Aonde temos colocado o nosso anseio? Deus é um Deus que nos abençoa. Mas as bênçãos do Senhor vêm pela obediência. Se nós formos em Deuteronômio 28, nós vamos ver isso. Pela obediência somos abençoados por Deus. É a palavra dele. Só que muitas vezes nós desgastamos com o nosso braço para os nossos deleites. Não buscamos aquilo que Ele orienta para nós buscarmos. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Então, entrar nesses lugares de descanso no Senhor não é fácil. Não é fácil. Este é o caminho estreito. Eu descansar no Senhor. Eu buscar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas vão me ser acrescentadas. Só que talvez não é as coisas que eu quero. Não é o luxo que eu sonho. Não é o conforto que eu espero. Mas é aquilo que eu necessito. Só que quanto nós estamos dispostos a abrir mão do luxo, do conforto, das coisas boas deste mundo. Não é errado ter. Só que nós podemos não ter. Porque muitas vezes nós olhamos para o Senhor e dizemos, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso ter todas as coisas. Não é este o contexto que Paulo fala. O que Paulo nos diz é que ele pode suportar todas as coisas naquele que fortalecia ele.
E eu e você podemos suportar todas as coisas naquele que nos fortalece. Na bonança, na miséria, na tristeza, na alegria. Nós temos aquilo que nós cantamos aqui antes, um lugar de descanso. Então esse caminho estreito, esse caminho apertado, esse caminho difícil, é isso aqui. É esses ensinamentos que vão tocar no nosso ser, vão tocar em nós, naquilo que nós achamos. E aí nós olhamos para a palavra e muitas vezes somos confrontados. Mas existe uma promessa. Por isso que nesses dias é muito importante que nós tenhamos um alvo, que nós tenhamos um foco, que nós venhamos a nos perguntar onde queremos realmente passar a eternidade. Porque esses dois caminhos conduzem para a eternidade. Jesus diz: estreita é a porta, difícil o caminho que conduz à vida. Apenas poucos encontrarão esse caminho. Jesus disse poucos, porque é um caminho de renúncia. É um caminho estreito, é um caminho difícil. Se alguém tem falado que o Evangelho do Senhor Jesus é um caminho largo, é mentira. O Evangelho do Senhor Jesus é um caminho estreito. Não quer dizer que é um caminho ruim. Não quer dizer que é um caminho que não existe prazer. É um caminho que vai nos dar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Mas ele não é amplo, ele não é largo e ele não é espaçoso. Não podemos fazer como nós queremos. Poder, nós podemos. Não devemos. Nós devemos nos submeter ao ensino do Senhor Jesus e àquilo que a sua palavra nos propõe. Eu quero que você vá comigo em Gálatas. Gálatas 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Paulo aqui está falando que se nós vivermos pelo Espírito, nós não vamos viver pela carne. E ele fala cita alguns pecados
Imoralidade sexual, impureza, libertinagem são pecados sexuais. Idolatria e feitiçaria são pecados contra o Senhor. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja são pecados contra o outro. Embriaguez e orgias são pecados contra nós mesmos. E todos aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Quem pratica é quem vive na prática desses pecados, né? Muitas pessoas conhecem a Cristo e abandonam. Então eles não praticam mais. Mas o caminho largo, o caminho amplo, ele ensina as pessoas a viverem nessa prática. E essas práticas desses pecados levam à perdição. Mas Paulo disse assim: vivam pelo Espírito. Por quê? Porque por nós mesmos é muito difícil. A carne clama por essas coisas. Mas o Espírito se opõe a isso. Então nós precisamos viver pelo Espírito. E em João 14:16 nos diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Esse Espírito que habita dentro daqueles que passam pela porta estreita, nos ajuda a abandonar essas práticas, nos ajuda a seguir o caminho correto. E no 26 diz assim, falando a respeito do Espírito Santo: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu disse. Nesse caminho estreito, nesse caminho difícil, nós temos um ajudador. E Ele nos ensina, e Ele nos auxilia, e Ele nos capacita. Que nesses dias nós possamos olhar para o alvo, pensar e refletir que nós estamos aqui de passagem. Não sabemos quanto tempo vamos viver nessa terra. Mas eu conheço pessoas que viveram até 100 anos. Mas quem chega a 100 anos não são muitos. Mas depois daqui, tem um desfrute. Depois daqui, tem uma promessa. E se nós queremos desfrutar da eternidade com o Senhor Jesus, com o Deus Pai, nós precisamos entrar pela porta estreita, que conduz à vida, que conduz à vida eterna. Que isso seja o nosso anseio. Uma eternidade com o Senhor. Que os nossos olhos como igreja nesses dias vão um pouco além do que os nossos olhos veem naturalmente. Que nós possamos olhar para o Cristo ressurreto e entender que existe uma promessa além daqui. E por isso nós vamos andar nesse caminho.
Por isso nós vamos andar procurando viver de acordo com o sermão da montanha. Num primeiro momento, é difícil. Por nós mesmos é muito difícil. Mas quando nós buscamos o ajudador, nós somos capazes de entrar nesse lugar. Eu quero que você se coloque de pé, porque é isso que o Senhor queria impartir com nós nessa noite. Se eu falar algo a mais, eu estarei acrescentando. E a palavra do Senhor, por si só, ela faz o efeito. Porque a boa semente é a palavra. E o solo fértil é o nosso coração. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor, nessa noite. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, neste lugar. Reconhecemos a tua grandeza e a tua soberania. Pai, nós queremos ser estes que entram pela porta estreita e caminham pelo caminho que conduz à vida. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é a porta. E o Senhor disse: quem entrar por mim encontrará salvação e encontrará descanso para a vossa alma. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te adoramos e te engrandecemos. Somos gratos pela porção liberada para nós nessa noite. E nos ensina, Espírito Santo. Nos ajuda a andar nesse caminho, porque nós queremos passar uma eternidade junto com o nosso Pai. Obrigada, Pai. Obrigada porque através do teu Filho nós podemos ter acesso a esse lugar. Que nós possamos sair daqui nesta noite com o nosso olhar fixo no Cristo ressurreto, naquele que tem promessas para as nossas vidas, naquele que tem promessa de um reino de justiça e de equidade. E nós queremos a partir de hoje, Senhor, baseado nos textos de Mateus 5, 6 e 7, já andar debaixo dos teus estatutos, debaixo do governo do teu Filho, debaixo da autoridade daquele que é sobre todos nós, o Senhor Jesus. Muito obrigada. Amém. Aleluia. De verdade, não precisamos acrescentar nada àquilo que já foi ministrado aqui nessa noite. De verdade. Não tem nada mais a acrescentar. A porta é estreita mesmo. Eu me lembro que no começo da conversão, essa luta de Gálatas 5, ela começou comigo com o futebol. E eu tive que cortar a minha carteira do clube e picar em vários pedaços, porque uma noite como essa nós vivemos isso. Uma guerra entre o que o Senhor quer de nós e outra guerra que o homem quer de nós. Nós sabemos que é assim mesmo. Estou falando uma realidade que nós vivemos. Mas eu louvo o Senhor porque nesses dias de pandemia, eu acredito que nós tenhamos vivendo o melhor momento como igreja. Aí você vai dizer, mas estamos loucos, está gravando esse culto, por isso que eu estou falando. Eu acho que é o nosso melhor momento como igreja. É o melhor momento. Nós podemos aproveitar em plenitude. É aquela história que a gente fala quando a gente ora de madrugada, a fila é menor. E realmente nós podemos desfrutar do espaço e poder celebrar o Senhor. E o Senhor tem nos espremido tanto que nós estamos sendo conduzidos para um lugar. Eu particularmente restaurei algumas coisas que a gente tinha perdido com o tempo. E eu me lembrei agora de Mateus 12, quando Jesus está no templo, ministrando, e chega a família dele ali. E naquela hora Jesus diz assim, olha, vocês deviam estar celebrando aqui na igreja conosco. E então ele está dizendo, olha, meu pai, ele tem soberania, então aqueles que celebram serão celebrados, né?
Coisa linda a gente ouvir Jesus falando sobre isso, falando, olha, quem são meu pai, quem são minha mãe, são aqueles que me amam, que querem estar onde eu estou e escolhem estar. Hoje nós não estamos mais, a questão não é mais a pandemia, a questão é realmente Gálatas 5, que a Janete trouxe aqui hoje, é Mateus 5, 6, 7, é Mateus 24, que é uma realidade tão atual, e nós vivemos isso. Voltamos para o simples. Henrique aqui liberando o louvor, voltamos para o simples, e Deus está nos levando para o simples, e no simples, se nós entendermos o simples, o Senhor vai nos levar para a eternidade, por esse estreitamento da porta. E o estreitamento da porta é proposta de Deus para nós. Nós só precisamos saber como entrar por ela. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo ambiente. Obrigado pelo que nós podemos Te adorar. Obrigado porque nós somos incumbidos, Senhor, de manter o ambiente ativo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela porta, Senhor, que nós podemos ver ela, Senhor. E o dia que nós cerrarmos nossos olhos, nós não queremos tatear no escuro, Senhor. Nós queremos ir reto nela, Senhor, e desfrutar da Tua companhia para sempre. Amém. Amém. Sexta-feira tem sala de oração. O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos em paz.